90% das pessoas se dizem insatisfeitas na profissão. Essa estatística é altamente preocupante porque a grande maioria das pessoas se sentem insatisfeitas. Isso mostra pra gente que, de certa forma, nós temos uma incompetência em encontrarmos a nossa realização na nossa profissão, no nosso trabalho. Mas afinal, o que é realização profissional? Depois de ter atendido centenas de pessoas no Brasil e em mais de 10 países, eu posso afirmar que a realização ela é diferente para cada pessoa. Tem gente que busca no dinheiro, tem gente que busca na liberdade de tempo, de trabalho, tem a liberdade geográfica. Cada pessoa tem a sua própria realização. E por mais que você ache que nem precise da sua, saiba que quando descobrimos nossa realização, tudo fica mais leve. Nossa vida fica direcionada, pois sabemos para onde estamos indo. Perceba que eu falei descobrir ao invés de encontrar ou aprender. E é isso mesmo. Encontrar ou aprender significa que está fora de você. E parece como se houvesse apenas uma forma de sentir-se realizado ou realizada. É descobrir porque está aí dentro de você. Então precisamos ir tirando as camadas, descobrindo os bloqueios para chegarmos lá. E é exatamente por isso que estamos aqui, para que você descubra os 4 passos da sua realização profissional e vire essa mesa. E é isso mesmo que eu te disse, são apenas 4 passos para você encontrar a sua realização. E vou te dizer ainda mais, seja qual for a ferramenta que você usar para buscar a sua realização, você vai precisar passar por esses passos. Caso contrário, sinto lhe dizer que os bloqueios que você tem aí vão continuar. Então fique aqui comigo que eu vou te revelar quais são os agravantes que impulsionam a insatisfação, quais são os 4 passos para inverter essa situação e por que eles são a única forma de você encontrar a realização que tanto sonhamos. Vamos lá? Depois de muitos anos investigando até a minha própria história, como a dos meus clientes, eu percebi que existem condições, existem situações que são bem frequentes e que impulsionam a nossa insatisfação profissional. Uma delas é a falta de reconhecimento. É quando nós sentimos que o resultado financeiro está abaixo do nosso merecimento, está abaixo da nossa capacidade e desejamos ter mais dinheiro. Sabe, essa situação é complicada, pois ela afeta diretamente você por não conseguir atingir os seus sonhos. Ter uma casa, morar em um lugar mais confortável, viajar, trocar o carro, o convênio médico, tudo aquilo que você deseja conquistar e que deveria ser proporcionado através do seu trabalho, acaba não atingindo por estar aí nessa trava da insatisfação e se sentindo como se estivesse em uma prisão, com as mãos atadas. O trabalho que deveria ser prazeroso, ele acaba sendo penoso e fica como se estivesse te limitando a fazer algo. Outra situação é quando você não gosta do seu trabalho. Todo dia, quando tem que trabalhar, fica sentindo que aquilo ali não é para você. É como se você estivesse fora do seu lugar, sabe? Como uma engrenagem de um relógio que não encaixa com as outras. Nas empresas, por exemplo, aquelas pessoas com que você trabalha são tóxicas. Os líderes, eles agem como chefes e ficam criando um ambiente que pode ser tudo, menos colaborativo e produtivo. Você não vê mais sentido naquilo que pedem para você fazer. Parece que o trabalho fala mais sobre interesses pessoais de alguns do que sobre clientes e eficiência. É como se o propósito desse trabalho tivesse se perdido ao longo do tempo. Daí precisa ter sempre alguém certo e um outro errado. E adivinha quem é que está no papel de errado, hein? Mesmo que você dedique muito do seu tempo para esse trabalho, ainda não está vendo o resultado chegar. Está comprometendo a sua família, o seu tempo de lazer, aquilo que você gosta de fazer, e mesmo assim não se sente completamente realizado. Isso é um sinal de que você está em desequilíbrio, e esse caminho não vai te levar para a realização profissional. Tem também a situação quando você percebeu que não vai avançar aí onde está. Não há promoção. Parece que você chegou em um lugar e virou uma âncora, estagnada no mesmo lugar. E mesmo se houver a possibilidade de crescimento, você não gosta dessa possibilidade. Isso te indica que você precisa sair dessa condição, mudar a sua postura e às vezes até de lugar. Se você se sente mal por não estar realizado ou realizada no trabalho,
E isso precisa acabar e você precisa avançar. Não dá mais para continuar se sentindo assim, concorda comigo? Agora, se você está conformado ou conformada, o sofá aí está confortável, tem alguém te responsabilizando por você e acha que não está no momento de agir, esses passos aqui não vão te ajudar. Você precisa ter uma postura ativa quando se trata da sua profissão. Precisa sair da passividade e ir para a atividade. E isso eu vou te mostrar aqui. E já vou dando um spoiler. Normalmente nós temos a tendência de achar que a realização é algo que vai vir até a gente, como se fosse algo externo, nosso, que viesse até a gente. Ou seja, eu não encontrei ainda a minha realização, porque a empresa que eu trabalho não me deu essa oportunidade. Ou porque as pessoas com que eu trabalho agem dessa forma comigo, parecida com as sensações que eu disse agora há pouco. Ou ainda, se eu sou empreendedor, empreendedora, ou se eu tenho meu negócio, a minha relação com os meus clientes. Então é por isso que eu não me sinto satisfeito, ou porque eu não recebo o suficiente para esse trabalho que eu exerço. O meu dinheiro, o meu resultado financeiro está aquém, abaixo da minha capacidade. A gente tem a tendência a achar que a realização está nessas coisas que a gente não conquistou ainda. Mas aqui vai esse spoiler. A realização não está aí. A realização está dentro da gente. Quando a gente está procurando fora, nós estamos equivocados. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Onde vem essa realização e como então, se ela está dentro da gente, como a gente faz para desbloquear ela? Esse é o passo a passo que a gente faz aqui. Essa é a jornada que se faz aqui no método Bem Profundo. Claro que não é tão simples assim, vamos apenas desbloquear a realização. Se fosse assim, não teríamos essa realidade de 90% das pessoas se sentindo satisfeitas, não é mesmo? Acontece que a maior parte das pessoas, elas optam pelo caminho do mais fácil, do menor esforço. E o menor esforço é eu vou encontrar um responsável aqui fora, alguma situação que não depende de mim, para que eu não encontre a minha realização profissional. É como se eu estivesse sempre esperando algo de fora vir até mim. Então eu não sou responsável pela minha própria vida de forma ampliada e automaticamente eu também não sou responsável pela minha realização. Essa é a lei do menor esforço. Então assim eu me convenço que eu não tenho que fazer, que não é possível que as pessoas se sintam realizadas no trabalho, não é possível que as pessoas avancem e eu fico aqui no lugar que eu estou. Esse lugar é conhecido como o lugar da reclamação. Queira ou não queira, gente, isso é o que acontece. Quando a gente fica reclamando de algo, só tem uma coisa que acontece no futuro, que é a não solução dessa reclamação. Se a gente for prestar atenção, a reclamação é como um esporte nacional. Você reclama, 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 reclama e não avança, não sai daquele lugar. Porque o fato da gente reclamar é que faz a gente ficar nesse lugar. E aqui eu quero chamar atenção para isso, eu quero ampliar a consciência de vocês quanto ao fato da reclamação. Porque se a gente ficar reclamando, a gente não sai do lugar. Essa é a questão. As pessoas acham que reclamam porque tem um problema, mas é o inverso. Existe um problema porque eu reclamo. Essa é a postura interna. Para a gente quebrar essa postura e avançar exige um esforço. Vamos falar aqui sobre esse esforço. E é por isso que muitas pessoas não conseguem avançar e encontrar a realização. Porque elas param exatamente nesse passo. Mas você está aqui e não vai fazer isso porque você já deu esse primeiro passo e está aqui com a gente. Então você já está avançando, você já está se dedicando a dominar a sua realização. Por isso é que essa jornada aqui já começa diferente. Bora lá? Eu quero te mostrar agora a opinião de quem já fez essa jornada, quem já aplicou esse método Bem Profundo na carreira. Veja aí. Essa conexão sistêmica com o mundo profissional, assim, alguns bloqueios, algumas informações assim, fizeram isso aqui, ó. Ampliou muito, né, assim, agora tendo essa visão voltada para o lado profissional, empresarial, foi assim um divisor de águas. Confidencialidade é um pilar fundamental para nós aqui com o Método Bem Profundo. E é por isso que preservamos a identidade de todos os nossos clientes. Então, mesmo relatando a história real de cada um, não é possível a identificação da pessoa.
por mantermos estritos sigilos em nossas consultorias. Veja essa história. O Flávio tinha certeza que a transição de carreira era a única saída para ele. Ele já tinha escolhido a nova profissão e já estava concluindo a formação que ele decidiu fazer. Então ele procurou o método Bem Profundo. Ele nos procurou pois ele já estava atendendo os clientes novos e não estava tendo aquela sensação de realização que ele esperava. Ele se sentia muito inseguro ao atender esses novos clientes e também não estava entrando dinheiro. Ele estava preocupado à beira de um burnout. Ele estava se sentindo extremamente pressionado por tudo e por todos, e inclusive pela família. No mergulho Bem Profundo, encontramos o real motivo dele se sentir assim. E vimos que ele buscava nessa transição algo que não estava lá, e sim dentro dele. Foi então que fizemos um trabalho de conexão, onde ele pôde integrar a profissão atual com os conhecimentos da nova profissão e se tornar ainda mais valioso no mercado. Ele teve acesso a uma promoção na empresa, ele trabalhava pouco tempo depois, por entregar mais valor ainda a seus clientes. E hoje ele está se sentindo realizado com o trabalho de agora. Dá uma olhada. A Fernanda, ela tem uma profissão que dá resultado financeiro, mas ela sente um chamado para ser facilitadora e palestrante. Ela já tentou outras vezes, mas parou em algumas barreiras. Com o método Bem Profundo, ela chegou até, durante o processo, a uma palestra estrela. Já estava na fase de testes para continuar no caminho, agora de um jeito novo. Me surpreendeu, porque você trouxe muito conteúdo, eu aprendi coisa pra caramba aqui, me trouxe a minha energia para o meu recomeço e amei as técnicas. Amei, obrigada. A Laís estava dividida e mesmo tendo um potencial enorme, ela estava deixando essa energia se desgastar. Não sentia que estava completamente realizada. Ela tem uma tremenda capacidade de ajudar os clientes dela, mas não estava integrando tudo isso. Mergulhamos profundo na conexão dela com esse propósito, com essa potência e em como ela pode alavancar ainda mais a profissão. O resultado para ela surtiu efeito até em outras áreas da vida, como família e relacionamento. Eduardo, eu estou muito feliz, assim, muito contente mesmo pela oportunidade de estar aqui, por essa explosão que aconteceu dentro da minha cabeça. Foi assim, uma coisa que nem eu estava imaginando que fosse chegar num lugar tão profundo, fosse resolver essas coisas, às vezes, que ficavam ali na minha cabeça, sabe, trazendo uma certa dúvida sobre alguns aspectos. Depois a gente vai ter tempo de conversar, mas eu estou muito agradecida, muito mesmo. Foi um impacto enorme, e eu só posso mesmo assim dizer que essas partículas todas, elas vão assentar, só que agora de um jeito muito mais potente, porque elas estão fazendo sentido de um jeito novo, e acho que a sistêmica integrada em tudo isso, em todos os conceitos que você trouxe, fazem uma diferença gigantesca. O Yuri, ele é uma pessoa extremamente analítica, então ele planeja tudo que vai fazer com bastante antecedência. Ele nos procurou para planejar uma mudança profissional, para acelerar os resultados. Porém, a maior mudança ele já estava fazendo e nem tinha percebido. Com o método, ajudamos ele a colocar a ordem nessa mudança e em muito pouco tempo ele assumiu a gerência de mais uma empresa hoteleira do grupo de empresas que ele trabalha. Ele está prestes a se tornar diretor desse grupo de empresas. Eu cheguei aqui hoje com uma expectativa de expandir a consciência, que é o que eu mais gosto de fazer nos últimos 3 anos. Então entrei aqui, analítico que sou, para já dar uma sapiada, ver como é que vai ser mais para frente, o que me espera, como que eu vou me planejar e etc. E você não falhou, em nenhum momento. Adorei ver, a parte visual foi muito importante, para mim, pelo menos. Os exercícios que você trouxe, os slides. O Rodrigo veio com uma questão que não estava se sentindo bem no trabalho. Ele tinha resultado financeiro, mas ele estava praticamente com depressão por não fazer o que ele gostava. Ele não sabia mais o que fazer para sair daquela situação. Ele tinha agenda cheia de clientes. Ele atendia esses clientes em uma clínica bem conceituada na cidade que mora,
juntamente com outros profissionais de ponta. E exatamente por ter esse resultado, isso acabava gerando uma sensação de medo muito grande em mudar o que estava dando certo aos olhos de fora, mas que dentro dele estava, na verdade, um grande vazio. Era como se fosse trocar o certo pelo duvidoso. Os objetivos pessoais dele praticamente não tinham energia, não existiam. Quando fizemos um mergulho bem profundo, encontramos uma aptidão, um dom especial em conectar com as pessoas. Ele tem uma criatividade singular e como o Rodrigo tem muita capacidade de ação, ele rapidamente compreendeu que deveria direcionar a energia dele a algo que fizesse mais sentido. No caso dele era o marketing digital e ele fez a transição de carreira e conseguiu clientes muito bons, a ponto de mudar radicalmente o resultado financeiro. E em pouco tempo, o marketing já dava mais resultado do que a profissão anterior. Depois, em outro momento, ele me procurou com o desafio do que fazer com a primeira profissão, pois ela já estava atrapalhando os clientes do marketing e como ele poderia aumentar, então, a produtividade do marketing. Foi então que fizemos um mergulho que resultou em um plano de ação para ele colocar toda a identidade criativa dele nos clientes que tivessem os ótimos resultados. Ou seja, ele já tinha vencido o equilíbrio profissional, agora ele estava na fase da liberdade profissional. A Elisa veio de uma mudança muito grande. Ela foi a primeira na família a completar a formação profissional. Ela morava numa cidade muito pequena e se mudou para uma região metropolitana. Ela é uma grande vencedora por conta de todos esses desafios que ela venceu. E mesmo assim, teve um momento que os bloqueios falaram mais alto e ela estava se auto-sabotando para promoções e melhores oportunidades que estavam acontecendo na carreira dela. Então a gente fez uma consultoria e colocamos em ordem os objetivos dela, agora alinhados com o propósito dela. Veja o que ela diz. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Espero que sim. Estou passando para te agradecer pelo seu atendimento, pela consulta, pela paciência que você teve comigo. Eu tive coragem de mudar de empresa e eu quis esse desafio, porque como eu havia comentado com você, eu precisava demais, algumas coisas estavam me bloqueando ali. O atendimento que você teve comigo, a ajuda que você teve, todo o trabalho, todo o carinho que você teve, me ajudar a me encontrar, a saber o que eu quero para minha vida, né? Qual é o meu propósito. Então, eu sou muito negócio de desafios, gosto do novo e eu sinto que eu preciso mais. Eu preciso não procrastinar, sair da minha zona de conforto, né? Mesmo que chega um momento que a gente, eu sei isso, mas eu preciso evoluir mais. E tá sendo um novo gostoso. Tô aprendendo muita coisa, estou me conhecendo, estou focando, né? Mas em mim, em outras áreas para crescer. E lembrando muito de muitas coisas que você aí no seu atendimento veio me trazer. Passei mesmo para agradecer e dizer para você que fez a mudança, fez a diferença. Muito obrigada mesmo por toda a paciência. Vamos lá. Até aqui a gente já entendeu que a realização vem de dentro da gente e que sim, existem muitas barreiras para chegarmos até lá e que normalmente o mais fácil é a gente parar nessa barreira e achar que está fora da gente para não olhar para dentro. E descobrir os 4 passos rumo a essa realização é o primeiro passo dessa jornada. O caminho para essa descoberta é análogo a um mergulho. Primeiro a gente entra na água, começamos a mergulhar, vamos bem profundo e retornamos à superfície. E essa conclusão de que a gente precisa mergulhar, que precisa vencer essas barreiras, eu não cheguei do nada à toa, lendo um livro, vendo um filme, não. Eu vivi isso na pele. Eu trabalho há 22 anos e há 11 anos, na metade do caminho, eu comecei a me sentir insatisfeito. Primeiramente, quando eu escolhi a minha profissão, eu sou engenheiro mecânico, desde criancinha eu gostava muito de automóveis, de carros, sempre gostei muito. Então, desde muito cedo, eu me lembro que eu já tinha escolhido uma profissão. Eu não sabia nem o nome dessa profissão ainda, mas era algo relacionado com desenvolver e projetar carros. Esse era o meu grande sonho. Chegou o vestibular, eu não tinha dúvida nenhuma, e quando eu me formei em engenharia mecânica, procurei me aprofundar em automóveis. Depois disso, eu entrei na montadora, na Ford, trabalhei lá por 19 anos e tive a oportunidade de realizar esse sonho, que foi desenvolver e projetar carros, não só aqui para o Brasil,
como para o mundo todo. Eu trabalhei no desenvolvimento de diversos produtos que você conhece aqui no nosso mercado, como o Ford EcoSport, o Ford Ka. Trabalhei muitos anos em caminhões, a linha inteira de caminhões. Eu trabalhava no campo de provas da empresa. Nesse lugar é onde a gente fazia o desenvolvimento do atributo do veículo, que é a interação das pessoas dirigindo o veículo. Essa era a minha parte, a dirigibilidade, e eu tive por muito tempo essa realização. E em algum determinado momento eu passei a me sentir insatisfeito. Claro que isso dependia da minha realidade dentro da empresa e da minha realidade como pessoa. Diversas coisas aconteceram. Primeiramente, eu achei que o problema fosse somente o meu trabalho, que a minha insatisfação vinha daquilo que eu estava vivendo ali no meu trabalho. Essa foi a minha primeira suspeita. Então eu procurei algo para sair daquela posição. Procurei outra posição dentro da própria empresa e ainda de quebra resolvi a minha insatisfação. Mas não era dali não. Depois eu procurei mais treinamentos para eu me especializar em novas áreas que eu pudesse me desenvolver. Também não encontrei ali a minha realização. Aí eu falei, bem, então eu acho que o negócio é comigo. Procurei por terapias. Fiz diversas terapias e também não encontrei. Nesse momento, eu havia me convencido que essa minha insatisfação é algo tipo natural das pessoas. Assim como você aí me assistindo, eu comecei a me convencer que era assim mesmo, que trabalho era assim, que fazia parte da vida da gente, a gente sentia essa insatisfação. O problema era que mesmo me convencendo disso, a minha insatisfação aumentava todo dia. E como eu não cuidei disso da maneira correta, e aqui eu já adianto para você que é assim mesmo que acontece, quando não cuidamos, isso tende a piorar. Piorou muito comigo. Essa minha insatisfação evoluiu para uma crise de pânico. Eu passei a sentir crises de pânico, no começo mais espaçadas e depois mais próximas. Teve uma época, uma fase da minha vida, que foi uma fase bem difícil, que a cada 3 semanas eu tinha que ir correndo para o hospital porque eu estava ali com uma crise de pânico. Pressão altíssima, tendo aquela sensação horrorosa de que tudo ia acabar, que eu fosse morrer ali naquele mesmo instante. Quem já teve pânico sabe como é difícil. Antes de chegar nessa crise de pânico, começou com uma insatisfação. Quando a gente não cuida de um problema, acha que a gente pode levantar o tapete, varrer a sujeira ali para baixo e deixar ali, isso tende a crescer. E com o passar do tempo, isso aumenta e pegam outras áreas da nossa vida. Por exemplo, a crise de pânico afetou a minha vida como um todo. Eu não conseguia mais sair de casa. Esse foi o pior momento. Então foi crescendo, e ali eu perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei nesse lugar, estava muito difícil para mim. Eu falei, chega, não dá para viver desse jeito, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu tinha crise de pânico. E junto com o pânico, antes dele, sempre vem uma ansiedade. E essa ansiedade brotava aqui de dentro de mim, vinha daqui de dentro do peito. Foi aí que me deu um estalo. Gente, eu estou procurando fora de mim algo que eu estou sentindo aqui dentro. Está errado o lugar que eu estou procurando. O lugar não é fora não, é aqui dentro. Não é com esses treinamentos ou qualquer outro tipo de informação que viesse até mim, e sim eu mergulhar dentro de mim para eu entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu tive esse estalo, esse insight, o que aconteceu? Eu fui exatamente procurar no lugar que eu precisava procurar. Mergulhei dentro de mim. E ao fazer esse mergulho foi então que eu percebi o tanto de tempo que eu perdi procurando fora e que ali dentro, nesse mergulho, realmente era difícil chegar nesse lugar. Mas era ali que estava a solução para a minha insatisfação. Era ali que eu ia encontrar a motivação para eu me sentir realizado. E obviamente mudar essa jornada, mudar a direção para me reencontrar com a minha realização. Foi exatamente isso que eu fiz e ao fazer isso eu me conectei com algo muito profundo em mim, que foi eu mesmo, a minha essência, o meu propósito. Quando eu fiz isso mudou a minha vida. Eu passei a me reencontrar e descobrir que o meu propósito estava ligado a ajudar pessoas a encontrar essa realização também. Eu estava me sentindo muito bem em poder ajudar essas pessoas e foi então que eu fiz uma grande virada na minha vida, transformei isso que foi uma dificuldade em algo na minha profissão e fiz um plano para que eu fizesse a transição de carreira, de trabalhar na multinacional, na Ford, e passar a ser consultor de pessoas e empresas. Ao fazer isso, eu tenho trazido para cá toda a minha bagagem da engenharia que eu aprendi nesses 19 anos com desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de empresas, desenvolvimento de produtos, aliado junto com o que eu aprendi na formação em terapeuta. Logo depois que eu fiz o mergulho e descobri muitas coisas a meu respeito, eu fiquei tão interessado, tão maravilhado com aquela abordagem sistêmica,
que eu decidi me formar terapeuta. Eu fiz o curso e após eu fazer o curso eu aprofundei ainda mais e me tornei professor de terapeutas que estavam em formação. Avancei ainda mais e depois, mais tarde, me tornei professor de pós-graduação. Hoje eu faço parte da equipe que forma novos terapeutas na abordagem sistêmica e trago essas ferramentas não só para você que está aqui, como eu também ensino as pessoas a serem terapeutas e também a lidarem com essa insatisfação profissional. Hoje eu sou terapeuta de terapeutas. Eu pude integrar os conceitos da engenharia com os conceitos da terapia e trazer para você aqui um atalho para que você pudesse reencontrar a sua realização profissional e não precisar passar por todos esses passos que eu passei. Não foi fácil assim chegar nesse método de desenvolver esses 4 passos. Eu precisei ir muito profundo para entender como nós funcionamos como pessoas. Estudei muito sobre psicologia, abordagens que funcionam e também abordagens que não funcionam. Juntei tudo isso que aprendi com a engenharia para poder sintetizar aqui de forma fácil de entender e poder levar você comigo te guiando rumo à sua realização aqui no dia de hoje, no presente momento. O que acontece com a grande maioria dos processos de consultoria, especialistas de RH, de carreira e de coach, é que eles são ótimos para te mostrar o que fazer para avançar. São excelentes em te levar para o futuro. Porém, os bloqueios que te impedem, que te afundam, não estão lá. Eles estão no passado. E o que acontece quase sempre é que surgem autossabotagens, histórias e explicações de fatos novos que fazem com que as pessoas permaneçam bloqueadas no mesmo lugar. Portanto, só saber o que fazer para avançar não é suficiente. Do mesmo jeito, as terapias são excelentes em fazer você reconhecer os seus bloqueios do passado. Elas fazem você enxergar o passado como nunca antes, mas possuem limites para olhar para o futuro. Resumindo, você encontra fácil terapias que te levam ao passado e especialistas que olham para o seu futuro. E o que você não encontra fácil é alguém que te olha aqui, no presente. E é exatamente isso que fazemos com os 4 passos do método Bem Profundo. Olhamos para você aqui no presente momento, compreendemos o seu passado, te ajudamos a desbloquear a sua realização rumo ao seu futuro. Nessa posição de estar no presente, compreender o passado e se orientar para o futuro é o lugar onde você tem força e potência para agir e para avançar. Essa analogia com o mergulho é a melhor forma de explicar como funciona a jornada. De explicar o caminho que você precisa percorrer para encontrar a sua realização profissional. São 4 passos como mergulho e eu vou te explicar melhor cada um desses passos. Bora lá? Qual que é o primeiro passo para que a gente mergulhe bem profundo? Entrar na água, exatamente como se a gente estivesse indo em direção ao mergulho. Quando você entra na água, você percebe que a temperatura está diferente. Não é a mesma coisa. Você vê os movimentos, eles são mais lentos. Dependendo qual é a situação dessa água, você pensa, eu não sei se eu vou mais profundo, não sei se eu fico por aqui. Se a água está escura, você não vê a profundidade, você sente uma certa ansiedade, um medo do que pode acontecer. Essa é a sensação que a gente tem no passo 1. A gente está entendendo o que está acontecendo. Quais são os fatos, quais são as histórias que afetam a nossa insatisfação profissional? Qual é o contexto que estamos vivendo para que a gente se sinta assim? Esse é o passo 1. Depois que a gente entende essa situação, esse contexto, conhece todos os fatos e sabemos o que está afetando diretamente a sua insatisfação, a gente então vai para o passo 2, que é começar a mergulhar. Esse mergulho já é um mergulho nas suas referências como pessoa, na forma como você funciona, na forma como você toma suas decisões. O que faz você escolher um caminho em detrimento do outro, ou do outro em detrimento do um, como você funciona como pessoa, o seu sistema referencial de operação pessoal. Esse é o mergulho que a gente vai fazer no passo 2. O que acontece aqui? A gente vai olhar para as suas referências desde quando você era uma criança até os dias de hoje. E por que isso tão antigo assim? Porque é lá, nesse período de molde, quando éramos crianças, que tomamos as decisões mais importantes da nossa vida e que a gente vai construindo os nossos referenciais pelo resto de nossas vidas. Então, nesse passo 2, a gente já está mergulhando e já estamos olhando para todo o seu referencial que você desenvolveu aí como pessoa, desde quando você era uma criança até os dias de hoje.
Esse passo ele é super importante, porque é nesse momento que a gente entende a sua forma de operar, a sua forma de comportar. Quais são os comportamentos que estão atrapalhando a sua realização e quais são os que estão ajudando. E uma vez que sabemos o que está acontecendo, que é o passo 1, começamos a mergulhar na sua referência pessoal, que é o passo 2, que é como você funciona, então a gente avança para o passo 3, que é mergulhar profundo em si. E por que nós vamos tão profundo assim? Porque é lá no fundo que a gente entende que está o seu baú no oceano da realização. Todo baú fica no fundo do oceano, certo? Então quando a gente faz isso, quando a gente vai para esse lugar profundo, a gente vai encontrar o seu baú. Isso é uma analogia, o seu baú da realização fica dentro de você e é nesse lugar que a gente vai mergulhar. Nós vamos passar por camadas e camadas que protegem a sua história, que protegem o seu jeito de ser. E ao chegarmos lá, encontrarmos esse baú e abrirmos a tampa desse baú, vamos encontrar o seu tesouro. Por que eu chamo isso de seu tesouro? Porque é aí que está a sua essência, é aí que está o seu propósito. É desse jeito que a gente sabe, descobre juntos o que faz você se sentir realizado ou realizada no trabalho. Então, quando a gente encontra isso, a gente tem certeza de que a gente está na profundidade ideal para que haja uma mudança, para que você provoque e que seja motivado a mudar algo na sua vida daqui para frente. E então, sentir-se realizado ou realizada no seu trabalho. Construindo uma jornada passo a passo para isso. Essa etapa de chegarmos até o baú e abrirmos o baú, ela é fundamental para que a gente encontre a sua realização profissional. Até o passo 2, estávamos olhando para o passado. Nesse passo 3, estamos no presente. E para seguirmos ao passo 4, vamos olhar para o futuro. Quando a gente está nesse lugar, bem profundo, a gente precisa voltar para a superfície, que é o nosso lugar. E ao voltarmos à superfície, a gente faz uma descompressão. Vamos tirando esse peso que sentimos durante o mergulho. Eduardo, que peso é esse? Claro que para a gente afundar e para a gente chegar nesse lugar profundo, você vai entender que tem muita coisa que você carrega aí que não é seu, que são referências das pessoas que conviveram com você ao longo da vida. Então, ao voltarmos à superfície, a gente diz sim para aquilo que é leve, aquilo que te torna feliz, aquilo que te faz bem, e não para aquilo que te afunda, para aquilo que é pesado, não para aquilo que não é seu e não é sua responsabilidade. A gente dá força ao que te submerge e diz não ao que te pesa. Com esse exercício, a gente vai retornando à superfície. E ao chegarmos à superfície, essa jornada de mergulharmos profundo transformou você, porque a sua consciência agora está diferente. Agora você conhece e sabe aquilo que te faz encontrar a sua realização profissional. E também, ao mesmo tempo, sabe aquilo que te faz afundar. Agora a responsabilidade é sua, porque você tem essa consciência e sabe o que você precisa fazer para mudar. Concluímos então esse mergulho com um direcional claro do que você precisa fazer, do que você não pode fazer que te afunda e por onde começar. A gente conclui esse mergulho em busca da sua realização. Nesse momento eu costumo encontrar aqui diversos clientes que já fizeram treinamentos. Não sei se é seu caso, se você já fez algo parecido com isso, mas é o que mais existe por aí. Existem pessoas que ensinam um passo a passo para você fazer algo lá na frente. É como se está tudo bem comigo aqui agora, então tudo que eu vou fazer daqui para frente eu vou encontrar o resultado da minha profissão, aquilo que eu almejo. Porém, não é bem assim que funciona, porque o bloqueio com certeza não está lá na frente, o bloqueio está atrás, como a gente já viu aqui. Então, primeiro a gente precisa mergulhar para encontrar esse bloqueio, poder liberar esse bloqueio para aí sim avançar. Essa é a diferença do nosso método em relação aos cursos e treinamentos que você encontra por aí. A gente faz um mergulho profundo, entende o que está bloqueando a gente, ressignifica essa jornada e aí sim a gente está apto para avançar. Terapias convencionais, elas te levam até uma certa profundidade onde você não vai encontrar esse bloqueio. Para que você encontre a sua realização profissional, você precisa ir na profundidade necessária, bem profunda. Esse é o motivo de que a maior parte dos trabalhos que existem por aí, inclusive quando eu estava fazendo o meu processo, como eu disse para vocês agora há pouco, esse é o motivo
da maior parte do que existe por aí não chegar na profundidade necessária. E por isso que eu desenvolvi um método bem profundo, como um atalho para você. Por fazer isso e por ajudar diversos clientes a fazer a mesma jornada, eu percebi que a gente só faz essa mudança, a gente só consegue ressignificar essa jornada se a gente chegar na profundidade necessária. E depois de ter aplicado esse método em inúmeras consultorias pessoais, ter ajudado diversos clientes a encontrarem realização, chegou o momento de levar esse conhecimento, essa ferramenta, para mais e mais pessoas e poder fazer a diferença para que essas pessoas descubram o que impede de sentirem satisfação. É por isso que eu estou disponibilizando agora, pela primeira vez, um método bem profundo em formato de curso, com aulas gravadas, para você assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser e onde você quiser. Até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, esse método só estava disponível para quem fizesse comigo a consultoria individual do Mergulho Bem Profundo. O que eu estou dizendo aqui é que apenas os meus clientes que faziam a consultoria individual, onde eu percorro esses 4 passos juntos com clientes, é que tinham acesso a esse método. Mas depois de ter chegado muitos pedidos de pessoas que gostariam de ter acesso a esses 4 passos, mas que por algum motivo não tinha como fazer comigo esse mergulho individual, eu preparei esse curso online, onde você vai ter acesso aos 4 passos na totalidade, onde você mesmo vai poder percorrer o seu mergulho. E eu vou estar te guiando pelos vídeos e também através dos exercícios para potencializar os seus resultados. O curso vai aprofundar no detalhe tudo o que você precisa saber para descobrir o caminho para a sua realização. Vamos falar sobre os fatos que influenciam diretamente a insatisfação, os comportamentos que nos atrapalham e o motivo para que continuamos a agir assim, como funciona o mercado, onde estão as principais travas das pessoas, o que é dinheiro e o que fazer para aumentar o resultado financeiro, propósito de vida, como funcionam as pessoas, como nos desenvolvemos e chegamos até aqui, as escolhas que fazemos e os resultados delas, enfim, vamos bem profundo no que você precisa saber para descobrir os passos para a sua realização profissional. Normalmente, o método Bem Profundo só está disponível através de sessões individuais, presencialmente ou online no formato de mentoria, e que custam a partir de R$ 2.500. Pela primeira vez, ele será disponibilizado através de um curso online, com aulas gravadas e exercícios práticos, para que você mesmo descubra os 4 passos da sua realização profissional. Essa foi a solução que encontrei para que mais e mais pessoas possam conhecer esse método que já ajudou centenas de pessoas em todo o Brasil e em mais de 10 países. Você terá acesso a um método completo, cada passo, cada vírgula, cada palavra que você precisa saber para mergulhar profundo rumo ao seu baú do tesouro. E esse curso não vai custar o que está sendo cobrado pelas sessões individuais. Você não vai pagar R$ 2.500. Você vai ter acesso a 100% do curso pelo período de 1 ano. Inclusive esse conteúdo completo, assim, desse jeito, quem está fazendo individual comigo não tem. Confira aqui abaixo na página os preços e formas de pagamento que você tem à sua disposição. E as primeiras 50 pessoas que comprarem o curso vão receber ainda um bônus extra, que será mais 1 ano de acesso ao curso. As primeiras 50 pessoas terão acesso a 2 anos a esse conteúdo. Nós aqui da equipe Bem Profundo estamos facilitando ao máximo para que não haja desculpas para você buscar a sua realização profissional. Agora é com você, é você quem tem que dar esse passo. Veja a opinião de quem já fez esse mergulho. A Marinês estava buscando sair da inércia com um trabalho que ela tem potencial de ajudar muitos clientes. Mas mesmo fazendo diversos cursos e formações, esse trabalho estava bloqueado, não avançava. Ela tinha mais sócias e estava até acontecendo já alguns desalinhamentos. A consultoria ajudou ela a compreender o seu lugar de força. E após mergulharmos profundo, ela pôde revisitar padrões antigos que ainda a estavam afetando e definirmos um plano de ação para que ela, junto com as sócias, pudesse elevar esse negócio que tinham juntas, que hoje tem atendido bem mais clientes. Foi surpreendente, né? Eu achei realmente
que talvez fosse ter mais, assim, curso padrão de Hotmart, aulas gravadas, então foi bem surpreendente. Você sempre tem um olhar, esse olhar, assim, de negócios mesmo, você entendeu? Que eu queria te dar os parabéns desse formato que você escolheu, você entendeu? Realmente achei muito eficiente. A Kátia ela é especialista no público feminino. Ela teve muitos clientes, influenciou muitas pessoas, mas quando fizemos um mergulho bem profundo, ela estava em um período de baixa. Alguns pontos da vida dela falaram mais alto com o tempo e ela foi deixando a energia da profissão se enveredar para onde o resultado não era tão eficiente. Na consultoria pudemos juntos reconectar esses pontos de uma forma com mais identidade dela e fazer com que ela pudesse agregar ainda mais valor para os seus clientes. Assim ela tem novamente o resultado e eficiência que espera. Coisa que conectou é a tua humanização. Você, apesar de vir da área da engenharia, apesar de ser uma pessoa bem analítica, mas você tem essa coisa de lidar com gente como gente. E isso me chamou muita atenção, por isso que conectou. E esse treinamento me caiu muitas fichas sobre coisas muito pontuais que eu vou com certeza levar em consideração e terminar aqui meu roadmap, terminar meu canvas, porque eu percebi que existem coisas, assim, eu tenho muita coisa para oferecer para o público e você me mostrou como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor, né, e mais leve. A Vanessa atualmente trabalha com pessoas e ela nos procurou para uma consultoria em formatar esse negócio de ajudar pessoas. Ela tinha em sua história alguns pontos que não ajudavam muito e que tiveram forte impacto em outras tentativas anteriores que não evoluíram. Mas ela também tinha muitos pontos fortes nessa história que ela não estava valorizando e que trazia uma identidade para a profissão. Fizemos um mergulho e pudemos dar força a esses pontos positivos e colocarmos limites nos pontos negativos. Com isso, ela se diferenciou no mercado e ela tem um jeito único de atender as pessoas. Claro que assim ela se sente bem mais realizada. Eu gosto muito da tua forma de abordar os temas e de tocar nas pessoas, porque eu acho que isso é o primordial quando a gente trabalha com pessoas, né? E eu amei essa alusão com a gestação e com a família. Então, assim, o que eu sinto, realmente, o que eu sinto é que o que está saindo de mim, o que tá emergindo em mim, que eu estou com muita vontade de fazer de novo e de entrar em contato com pessoas, enfim, está cada vez mais a minha cara. Então, assim, você hoje me ajudou a resgatar uma parte importante de mim para que esse projeto seja realmente o meu todo. E esse cuidado com a gente, com a nossa individualidade, com o nosso jeito de ser, a gente nota nas aulas também. É realmente algo profissional. E isso é bem legal. Valeu. Obrigadão. E aí, bora mergulhar na sua realização? Ainda está com alguma dúvida? Está achando que isso aqui não é para você? O que mais precisa acontecer para você adotar uma postura ativa na sua profissão? Parece óbvio, né? Mas se nada mudar, nada mudará. Eu vou te dar mais um incentivo. As primeiras 50 pessoas que comprarem e fizerem todo o curso, todos os exercícios e participarem dos encontros online ao vivo que eu vou fazer, vão ganhar uma consultoria individual comigo ou com alguém da minha equipe, sem burocracia. Basta você assistir todo o curso e enviar os exercícios no e-mail aqui abaixo na página. E você tem como garantia incondicional, além dos 7 dias, que é a lei, mais 7 dias. Isso significa que você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você comprar e se arrepender da compra do curso, ninguém vai te perguntar nada. Basta você solicitar e terá seu dinheiro de volta. Simples assim. E por eu estar comprometido com o meu trabalho, com esse método para levar você nesse mergulho rumo à sua realização, eu vou ainda mais além. Se você fizer todo o curso em 90 dias, fizer enviar para nós todos os exercícios e ainda não gostar, vai ter acesso a uma sessão individual comigo ou com alguém da minha equipe,
para tirar todas as suas dúvidas. E se mesmo assim você não sentir-se satisfeito ou satisfeita, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Por qualquer motivo que você queira cancelar, eu te devolvo o seu dinheiro. Ou seja, o seu risco é zero, o risco é todo meu. Eu estou assumindo todo o risco para que você encontre a sua realização. Eu que trabalhei muito tempo em grandes empresas, sei quanto custa um treinamento e sei que você não vai encontrar um curso como esse e que custa isso daqui. Teve curso que eu paguei mais de 15 mil reais na minha formação. Existem também terapeutas que podem te oferecer autoconhecimento, só que você vai precisar fazer várias e várias sessões. Pense no custo disso ao longo do tempo. Esta aqui é a chance mais barata e com mais resultado que você já encontrou aqui na internet. É um método fácil, didático, que qualquer pessoa pode percorrer. E agora a sua realização está a apenas um clique de você. Basta você clicar no botão, fazer a sua inscrição e aproveitar esse desconto exclusivo temporário. Comece agora a sua jornada rumo à sua realização profissional. Eu te espero lá bem profundo.